Nós vamos hoje, irmãos, continuar estudando o terceiro capítulo da carta de Tiago. Nós, na última semana, vimos que ele, irmão do Senhor, conforme Paulo descreve, ele escreveu esta carta para os cristãos das igrejas dispersas. E ele exortou e admoestou sobre as divergências e conflitos que estavam acontecendo dentro destas comunidades cristãs. Na última oportunidade, nós vimos que uma das razões destes conflitos era o pecado da fala, o falar impuro e todas as suas variações. Nós aprendemos então algo sobre o poder da língua, que Tiago diz que não é como um fogo, mas ele diz que é fogo e que ninguém é capaz de domá-la. E que isso não deveria ser assim. Porque Tiago, meus irmãos, ele está escrevendo para essas igrejas, ele está escrevendo para crentes, ele está escrevendo para nós. E então essa contradição de ter em nossos lábios bênção e maldição, bendizermos a Deus e amaldiçoarmos os nossos irmãos, é uma contradição que revela que as coisas estão fora do lugar no nosso coração e na nossa vida. Ele encorajou então aqueles cristãos e a todos nós a buscarmos sabedoria, a fortalecermos a fé e a demonstrá-la por meio da obediência a Deus, especialmente no relacionamento com outras pessoas. Vamos continuar hoje no capítulo 3, então vamos avançar a carta de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. A santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Até aqui, meus irmãos. Vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a Ti, que Tu seja misericordioso conosco. No Teu dia do Senhor, nós nos reunimos em Teu nome, para glorificar o Teu santo nome, prestando serviço de adoração, porque Tu és digno, Senhor. E agora, no momento da nossa adoração, somos confrontados com a Tua palavra. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie nessa escritura. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, para que a Tua palavra penetre. E então, ainda no poder do Teu Santo Espírito, que as nossas vontades, as nossas ações reajam de maneira adequada com aquilo que nós aprendemos. Senhor, eu peço misericórdia pelas minhas debilidades. E mais uma vez, Senhor, muitos dos meus defeitos serão expostos. Mas é assim que a Tua palavra deve ser pregada, para a igreja, para nós. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, demonstrando a necessidade que todos nós temos do perdão e da sabedoria. Sabedoria que foi encarnada no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e em nome de quem nós pedimos essas coisas e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos aqui nesses versos uma pergunta pertinente,
com uma resposta muito útil para investigar os nossos corações. Veremos a origem da sabedoria, se ela vem do alto ou se ela é terrena, animal ou diabólica. Depois nós veremos as características de cada tipo da sabedoria, a que vem do alto e a que não. Por fim, nós veremos os resultados de cada tipo de sabedoria, a saber, ou contenda, ou justiça e paz. E então faremos algumas aplicações. Como afirmei na última oportunidade, para Tiago, a verdadeira religião ela não consiste em apenas ouvir sermões, mas em praticar aquilo que se ouve. Ele trabalha isso no capítulo 1. Depois, no segundo capítulo, ele trabalha que a verdadeira religião não consiste somente em crer, mas em praticar as obras decorrentes da fé. Não que a salvação seja pelas obras, a salvação é pela graça. Mas a graça que salva, nos salva para praticarmos boas obras. E por fim, aqui no capítulo 3, ele vai dizer que a verdadeira religião não consiste em apenas proclamar palavras bonitas, mas em dominar a língua e em agir em conformidade com uma sabedoria sobrenatural que vem do alto. Após ter denunciado o pecado da fala, Tiago então fala aos seus leitores sobre o que é essa verdadeira sabedoria celestial e como ela é contrária aos pecados mencionados em toda a carta. As pessoas demonstram o tipo de sabedoria que possuem e que rege as suas vidas através das obras que realizam, pelos frutos que geram, não apenas pelas palavras que proclamam. Essa é uma aplicação do princípio geral descrito lá por Tiago no capítulo 2. Fé e obras andam juntos, porque pelas obras a fé é confirmada, ela é provada e confirmada. O contexto trata dos conflitos dentro das comunidades cristãs e aponta a causa delas. Como nós vimos na semana passada, primeiro o pecado da fala, mas depois o pecado da contenda. E essa contenda, ela é fruto de um tipo de sabedoria que aqueles que desejavam ser mestres possuíam. E não era uma sabedoria divina. Há dois tipos de sabedoria. E Tiago ensinou os seus leitores como distinguir uma da outra. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, em primeiro lugar, vejamos a origem da sabedoria com essa pergunta pertinente no verso 13. O reverendo Nicodemos, ele sugeriu que Tiago, ele estava sendo irônico aqui nessa pergunta do verso 13. E eu concordo com ele. Veja, talvez aqueles aspirantes a líderes que Tiago fala no verso 1, eles se declarassem sábios e entendidos, ou inteligentes, talvez esteja na sua tradução. Essa expressão, ela é muito interessante, ela ocorre 2 vezes no Antigo Testamento na versão grega. Moisés, por exemplo, determinou que os homens que fossem colocados como líderes do povo, estes homens eles deveriam ser sábios, inteligentes e experimentados. Deuteronômio capítulo 1. Também é dito sobre Daniel. Daniel é dito que nele se achou luz, inteligência e sabedoria. Capítulo 5 de Daniel. Mas essa expressão aparece em outros lugares e num tom irônico também. Jesus usou a expressão muito semelhante quando ele ora ao Pai e ele diz o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Os irmãos lembram quando os discípulos retornam de sua viagem evangelística, lá em Mateus 11. Paulo, ele vai citar Isaías 29, que também trata dessa expressão, e Paulo vai também usar de um certo tom irônico, dizendo o seguinte, falando as palavras de Deus, no contexto. Então, lá em Isaías 29, que Paulo cita, diz: destruirei
destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 1. Veja, a carta de Tiago, ela possui traços marcantes do judaísmo. Por que isso é importante? Porque o conceito de sabedoria que Tiago está utilizando é o conceito judaico, não é o conceito grego. É sobre isso que ele está falando. Então, o que seria sabedoria? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, ou sobre a perspectiva de Deus. Certo teólogo define a sabedoria em Tiago como a capacitação do coração e mente necessária para uma conduta justa. Importante isso. Então, sábio, meus irmãos, não é alguém que sabe muito, mas sábio é alguém que sabe usar corretamente o conhecimento que tem, o conhecimento que possui. Uma pessoa pode ser muito culta e extremamente tola. Verdade ou não? É só nós olharmos para toda a elite intelectual, não só brasileira, mas no mundo, que é socialista. Ou seja, são cultos e são tolos. Hoje, se dá mais valor à inteligência emocional do que à inteligência intelectual nas empresas. Uma pessoa ela pode ter muito conhecimento, mas não saber se relacionar com as pessoas. Ela pode ter muito conhecimento e não saber viver consigo mesmo, nem com os outros, escreveu certo pastor. Assim, Tiago nos fez uma pergunta pertinente e ele nos dá, em segundo lugar, uma resposta perscrutadora, uma resposta investigativa. A pergunta, quem entre vocês é sábio e inteligente, do verso 13, é respondida de uma forma, meus irmãos, que nos leva, nos conduz a uma autoavaliação. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Então mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Verso 13. Mediante a sua boa conduta. Assim como Tiago exortou os crentes a demonstrar a sua fé por meio das obras, ele agora está exortando para que eles demonstrem a sabedoria que julgam ter por meio da sua conduta, por meio do seu proceder, dependendo da tradução. Há uma nota na Bíblia de Genebra que diz que é um sinal de sabedoria. Aliás, um sinal de sabedoria é um espírito manso e humilde. Como a arrogância e a insensatez andam juntas, assim também é a humildade e a sabedoria. Elas andam juntas. O orgulho do conhecimento é um pecado comum que assola os líderes e mestres. Nós somos afetados por isso. Veja, todo ser humano é afetado. A partir do momento que você conseguiu sair de 2 mais 2 igual a 4 e fazer a multiplicação, você já olha para os coleguinhas pensando que é uma mistura de Platão com Einstein. Né? E nós lidamos com conhecimento. E somos tentados nessa área. E existe sempre o risco de a liderança da igreja ser entregue a um homem com sabedoria terrena. Isso é uma tragédia. Veja, Tiago primeiro falou sobre o pecado que os mestres estão mais expostos, o pecado da fala. Nós falamos, pastores falam. Mas agora ele fala sobre o pecado das contendas. As contendas que acontecem dentro da igreja. E ele revela a causa. A causa é uma sabedoria que não vem do alto. Uma sabedoria que começa nos líderes, ou naqueles que se acham líderes, ou naqueles que se acham inteligentes. Mas uma sabedoria que ele descreve no verso 15 como terrena, animal e demoníaca. Note que esses 3 adjetivos, terrena, animal ou sensual e demoníaca,
Esses 3 adjetivos expressam de propósito uma degeneração progressiva. É como se Tiago dissesse o seguinte: prestem atenção agora, vocês que se consideram sábios e inteligentes, que acham que podem ser mestres, vocês ficam disputando, usando a língua de vocês para provocar divisões e constrangimentos e para arruinar a reputação dos outros. Se vocês são realmente sábios e entendidos, mostrem isso de outra maneira e não somente com palavras. E essas palavras não são minhas, são do reverendo Augusto Nicodemos. Apesar da carta de Tiago ser considerada como uma literatura sobre sabedoria, é interessante que o termo só é mencionado aqui no texto que nós lemos e lá no capítulo 1, no verso 5, onde nós lemos um ordenamento a uma investigação, a um pedido e uma promessa junto, né? Que diz o seguinte: se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, com fé, ele continua falando, porque aquele que pede sem fé não acha que vai receber alguma coisa. Deus nos promete sabedoria do alto. Será que nós temos pedido? Aprendemos assim, meus irmãos, que todos os crentes devem ser sábios. Todos os crentes. Não é só para os líderes, não é somente para os mestres, não é somente para os pastores. Existe igreja que tem essa ideia, né? Uma casta. Não, todos, porque pastor é membro de igreja. Todos os crentes, todos os cristãos devem ser sábios. Claro, especialmente os líderes. E aprendemos também outra coisa, que Deus concede sabedoria. Isso é importante. Deus concede sabedoria. E aprendemos que há uma sabedoria que vem do alto, que vem do Pai das luzes. Mas há uma sabedoria que não. Vejamos então a origem da sabedoria que não vem do alto. Primeiro, ela é terrena, diz Tiago. O que significa isso? Terrena indica que ela não vem do céu, mas ela é deste mundo. Simples. Ela é terrena porque ela trabalha conforme o conhecimento deste mundo e não conforme o conhecimento de Deus. Ela trabalha em categorias terrenas e não celestiais, não reveladas conforme reveladas na palavra de Deus. Agora veja, para o mundo, para as pessoas do mundo, a sabedoria de Deus é tolice. Mas para Deus não é diferente, porque para Deus a sabedoria deste mundo é tolice. Paulo vai dizer: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Continua: não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? 1 Coríntios, capítulo 1. Deus tornou loucura a sabedoria dos homens que se acham sábios. A sabedoria do homem, meus irmãos, ela vem da razão. Ela vem do braço da carne, ainda que seja uma capacidade dada por Deus, mas ela é carnal. Enquanto que a sabedoria de Deus, ela vem do alto. Segundo lugar, a sabedoria que não vem do alto, ela é animal. Esse é um termo, é um adjetivo. E esse adjetivo é derivado de alma, indicando a vida no mundo natural, não espiritual. Entendem isso? Por isso animal. Indicando algo que não é espiritual, é animal, é próprio da natureza, que pertence ao espírito do homem e não ao espírito de Deus. É animal, meus irmãos, porque é resultado de princípios que atuam sobre os homens em seu estado natural. Sua inteligência, sua capacidade dada por Deus, que depois vai se desenvolvendo e se virando contra Deus.
utilizando essa capacidade, por exemplo, para provar que Deus não existe e nunca conseguindo provar. Ela não é fruto do Espírito, mas é fruto da natureza caída do homem, em oposição à nova natureza que tem o crente em Cristo. Entende como é problemático quando o crente ele trabalha sob a sabedoria animal? Porque ele está trabalhando como se ele não fosse um homem espiritual. Ele está trabalhando em categorias humanas. Ele não está trabalhando conforme a sua nova natureza em Cristo. Judas, no verso 19, ele vai denunciar os falsos mestres que promoviam divisões na igreja e vai chamar esses falsos mestres como animais que não têm o Espírito de Deus. Algumas traduções colocam como sensuais, e aí as pessoas sempre associam isso com sexo. Não, sensuais de corpo, físico. A NVI, por exemplo, traduz assim, que seguem a tendência da sua própria alma. E nós não devemos seguir a tendência da nossa própria alma. Nós devemos seguir a tendência da palavra de Deus, conforme a sabedoria que vem do alto. O mesmo termo foi traduzido por natural como oposto ao espiritual, por Paulo, de novo em 1 Coríntios, agora no capítulo 2, quando Paulo afirmou o seguinte, que o homem natural, ou seja, o homem com sabedoria animal, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em terceiro, a sabedoria que não vem do alto, ela é demoníaca ou diabólica. O termo aponta para aquilo que procede de um demônio, ou que é típico da maneira de os demônios agirem. Veja, não é que é uma pessoa endemoniada, compreendam isso. Não é uma pessoa endemoniada, mas uma pessoa que foi induzida ao erro pelo demônio, ou uma pessoa que está em suas ações remetendo ao comportamento de demônios. E qual é esse comportamento? Orgulho, ambição, malignidade, falsidade. Coisas naturais aos demônios. Veja, uma pessoa com a sabedoria diabólica, ela não espuma, mas ela engana. Ela engana. Uma nota numa Bíblia de Estudo Reformada diz que existe uma sabedoria aparente, mas que em determinado momento ela se revela como sendo o seu exato oposto, ou seja, loucura demoníaca, provinda do próprio Satanás. E tão sutil quanto ele. E a sutileza é o que pega a gente. Foi essa sabedoria que Satanás usou para enganar Eva, induzindo ela a querer ser igual a Deus. O diabo, meus irmãos, ele se transfigura em anjo de luz para enganar os crentes dentro da igreja, para enganar também os líderes. Nicodemos diz que o Tiago ensinou aqui que os sentimentos de inveja amargurada e o espírito divisionista instalados no coração dos mestres procedem da atuação de demônios. Essa constatação, claro, não isenta os mestres de responsabilidade, ele continua. Os demônios sempre tentam os homens e tentam de várias formas. Tentam pela cobiça, como a gente vê em Gênesis 3, pelo ódio, como nós vemos em João 8, pelo engano e pela malícia, como nós vemos em Atos, capítulo 13. Eles enganam e corrompem o entendimento, como Paulo vai denunciar em 2 Coríntios 11, enchendo o coração de sentimentos e de desejos ímpios, conforme nós vemos em Atos 5, na mentira de Ananias e Safira. Dessa forma, há pessoas que, apesar de uma capa de piedade e devoção, são, na realidade, ministros de Satanás, como Paulo denuncia.
Tiago não isenta essas pessoas de responsabilidade, apenas mostra quão grave era a atitude deles ao agir à maneira dos demônios, aceitando e praticando as suas sugestões malignas. E até aqui eu estou citando Nicodemos, para não dizer que são palavras minhas. Quarto lugar, vejamos a sabedoria do alto. Essa vem de Deus. A verdadeira sabedoria tem a sua fonte no Deus soberano, que concede este dom gracioso, não merecido, por isso gracioso, e concede a todos que pedem a Ele com fé. Repito, se algum de vocês tem falta, uma outra tradução vai dizer assim, ou necessita, e eu creio que todos nós necessitamos, se algum de vocês tem falta ou necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela, a sabedoria, lhes será concedida. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, ela está em Cristo. Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que Cristo é a nossa sabedoria. Em Jesus nós temos todos os tesouros de sabedoria. Ele fala na carta aos Colossenses. Todos os tesouros de sabedoria estão escondidos em Cristo. Essa sabedoria está na sua palavra, visto que é ela que nos torna sábios para a salvação. Paulo de novo falando a Timóteo na segunda carta. E aqui, meus irmãos, observando que essa sabedoria do alto é um dom imerecido e concedido por graça, e que nós devemos pedir, e que nós somos faltos, nós já podemos fazer algumas aplicações. Qual sabedoria tem governado a nossa vida? Qual sabedoria tem governado a nossa vida? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Que frutos esse estilo de vida tem produzido? Frutos de mansidão e humildade? Se não temos tal sabedoria, qual sabedoria que nós temos? A terrena? A animal? A diabólica? Se esse for o caso, nós devemos nos arrepender e pedir a Deus que nos conceda a verdadeira sabedoria que vem do alto. Calvino, ele afirmou que Tiago, ele toma como certo que não somos sábios, exceto quando somos iluminados por Deus, o qual procede lá do alto do seu Espírito, do Espírito Santo. Ainda que os mestres e pastores necessitem mais desta sabedoria, eu creio que todos os irmãos concordarão que todos nós necessitamos dela e que nenhum de nós tem o suficiente. Ou algum dos senhores acha que não, na sabedoria eu estou tranquilo, próxima pastor, que essa aqui eu dominei. Segundo lugar, as características da sabedoria. E vejamos primeiro as características da sabedoria terrena, animal e diabólica. O breve catecismo de Westminster, ele vai dizer o seguinte, a pergunta 81, vai dizer que o 10º mandamento proíbe todo o descontentamento com a nossa condição, todo o movimento de inveja ou de pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que pertence ao próximo. Tiago, ele menciona aqui duas características da sabedoria terrena. Ele diz inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Ambos, olha que interessante. A inveja e o sentimento de rivalidade, ambos são citados por Paulo como destruidores da unidade da igreja. Especialmente quando encontrados nos corações dos mestres. De novo, 1 Coríntios diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, note, invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens?
Ou seja, não andai segundo a sabedoria terrena, animal e diabólica, e não a sabedoria que vem do alto. O espírito competitivo e faccioso da sabedoria mundana promove discórdias e divisões, destruindo relacionamentos e comunidades. Certo teólogo diz o seguinte: as rivalidades entre os mestres logo criam rivalidades na igreja. E é verdade. Inveja amargurada, vamos ver o que é isso. Aponta para a competição e a rivalidade entre os candidatos a mestre que Tiago estava apontando. Um sentimento que provoca uma profunda amargura entre esses mestres. Um trata o outro de forma amargurada. A sabedoria terrena nos diz que nós somos melhores do que os outros, que nós somos mais santos, que nós somos mais puros, que nós somos isso e aquele outro. Os discípulos de Cristo, veja, os apóstolos, eles discutiam na frente do próprio Senhor quem deles que era maior. Assim como os fariseus eles se promoviam diante dos homens por meio do seu legalismo e olha quem obedece mais à lei. Sentimento de rivalidade ou contendas, em algumas traduções, aponta já para aquela atitude de quem faz as coisas buscando os próprios interesses. De quem tem um interesse no fim de toda busca e um interesse próprio. A NVI ela vai traduzir assim: ambição egoísta. Quem vive com esses sentimentos, conscientes ou não, porque às vezes nós podemos viver com esses sentimentos inconsciente. Agora, por ele ser inconsciente não significa que ele não esteja atuando. Então quem vive com esses sentimentos, conscientes ou não, acaba considerando os outros como rivais, criando então brigas e conflitos e causando facções e divisões. Onde houver esses sentimentos, nós vamos encontrar confusão e vamos encontrar toda espécie de coisas ruins. Verso 16. Toda espécie de coisas ruins. Essa expressão ela é bem genérica que Tiago usou aqui, mas ela significa tudo aquilo que é perverso, que é maléfico para as comunidades cristãs, ou seja, tudo aquilo que faz mal para a igreja. Conforme um teórico assinalou, quem é assim, quando descobre o erro de alguém, não tem misericórdia. Pelo contrário, solta uma torrente de injúrias, julga o valor das pessoas pelos benefícios que essas podem lhe trazer. Quando não pode mais usá-las, ou seja, quando essas pessoas não servem mais, perde interesse por elas e vira as costas. Por fim, é hipócrita e fingido, continua o teólogo. Por fim, é hipócrita e fingido. O significado das suas palavras e dos seus atos é sempre dúbio, nunca é claro, nunca é evidente. Sempre tem uma coisa no ar. Tiago está exortando aqueles que pretendiam ser mestres a examinar os seus corações com relação às motivações do porquê queriam esta função e do que estavam fazendo para conseguir esta função, o que os motivava. E meus irmãos, para Deus, motivação é muito importante. Nós olhamos muito para as ações e está certo, porque as nossas ações, elas revelam aquilo que de fato nós somos. Né? Nós falamos às vezes coisas bonitas, mas agimos de forma a desmentir aquilo que nós acabamos de falar. Mas nós devíamos também olhar para as motivações. E aí principalmente as nossas, porque a gente não consegue enxergar as dos outros até que sejam reveladas. Mas as nossas nós conseguimos. Elas são importantes. Deus leva em consideração os motivos pelo qual nós fizemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Mestres cheios de inveja, amargura e ambição são uma contradição viva da verdade que pregam, escreveu um reverendo.
Vejamos agora, então, em segundo lugar, as características da sabedoria do alto. Ela é primeiramente pura, diz Tiago. O que isso significa? O termo aponta aqui para a pureza moral, referindo-se à integridade espiritual e à sinceridade moral. Veja, todo verdadeiro crente tem esse tipo de motivação no coração. A pureza, isso é dado por Deus. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar essa pureza. Não vem de nós. Essa característica é a primeira e é a principal das características apontadas por Tiago. Veja, Deus é santo e, portanto, a sabedoria que vem dele é pura e nos conduz à pureza. Essa sabedoria, ela contrasta não simplesmente com um pecado ou outro que você cometa, mas essa sabedoria, ela contrasta com a sabedoria terrena daqueles que abrigavam em seus corações sentimentos de inveja, de amargura e facção. Essa é a contradição que Tiago está fazendo. Porque pecar todos pecamos. Quando recebemos a sabedoria do alto, não recebemos asas para voar, mas recebemos esse sentimento de tirar dos nossos corações aquilo que é ruim. Depois, continua Tiago, ela é pacífica. O termo significa amante ou promotor da paz. Olha que interessante. A sabedoria que vem do alto, ela não é contenciosa, nem facciosa, nem beligerante. Ou seja, ela não arruma confusão, principalmente onde não tem. Ela contrasta com a sabedoria terrena. Esta conduz à rivalidade. Sabedoria terrena conduz à rivalidade. Quer uma prova? Olha o futebol. O nego se mata por causa de rivalidade. Olha a política. Famílias são separadas só porque um ali é meio tolo. Mas gera uma rivalidade. Isso gera partidos dentro da igreja. Não posso me relacionar. Não, são arminianos. Como se isso fosse um símbolo. É um erro, ok. Um erro grave, ok. Mas é como se fosse uma pecha de satanistas ou leprosos. Não, são irmãos. Às vezes bem melhores do que nós. Ela contrasta com a sabedoria terrena que conduz à rivalidade. O homem sábio, meus irmãos, ele ama a paz e faz todo o possível para mantê-la. Claro, sem sacrificar a pureza. Porque, apesar da grandeza da paz, a pureza, a justiça vem antes dela. A paz obtida a qualquer custo, a qualquer preço, não vale a pena ter. Não é verdade? A gente não pode varrer também erro para debaixo do tapete para manter a paz, não é isso. Mas Lutero conta uma história aqui que é interessante. Lutero ele ilustra isso com dois bodes. Dois bodes se encontraram numa ponte estreita sobre um rio muito profundo. E eles não podiam voltar de costas. E eles também não queriam brigar. Então eles começam a conversar e negociam. E um deles se deita e o outro bode passa por cima. Depois ele se levanta e segue o caminho dele. Moral da história, diz Lutero: fique contente se precisar ser pisado para manter a paz. Refiro-me, porém, ele continua, à sua pessoa, não à sua consciência. Essa paz, meus irmãos, ela é produzida pela santidade. Não porque encobre o pecado, mas porque ela é gerada como fruto de uma confrontação de amor ao pecado, confissão e retratação. Depois, a sabedoria do alto é gentil. Estudiosos afirmam que é difícil traduzir esse termo, mas com frequência significa um traço de caráter de bom senso. Note, a corrigida traduz como moderada e a NVI como amável, gentil. Tal pessoa, ela se submeterá a todos os tipos de maltratos e dificuldades com uma atitude de humildade amável, cortês, paciente, sem pensamentos de raiva ou de vingança.
É alguém que respeita os sentimentos dos outros. É alguém que suporta insultos e acusações falsas e se recusa a revidar ou se justificar. É alguém disposto a tolerar, a ceder, e isso de forma gentil. A verdadeira sabedoria, ela não é tirana, ela não é grosseira. Nas palavras de um estudioso, os modos, e aqui me dói dizer isso, os modos rudes e sarcásticos, a réplica mordaz, o comentário insensível, não têm absolutamente nada em comum com o ensino manso do Consolador. Ai, não tem medo de bater em mim também. Depois, a sabedoria do alto, ela é amigável, ou tratável, compreensiva em outras traduções. O que isso diz? O termo descreve alguém que é dócil, amigável, ou seja, alguém que é acessível, alguém que é aberto ao diálogo, alguém que é pronto para ouvir e, portanto, a mudanças. Não como alguém que seja volúvel, entende? Maria vai com as outras, não. Mas como o contrário de alguém que é obstinado e inflexível. Sabe debate político na internet ou teológico? Com duas pessoas debater sem nenhuma delas estar aberta para ouvir de fato o outro, só provar que está certo. Ou seja, não vai resolver nada. É o contrário disso. É alguém que voluntariamente se submetia à disciplina militar ou aos padrões morais e legais, vai escrever o John MacArthur. Ou seja, para os crentes, diz ele, esse sentimento, essa característica da sabedoria define a obediência aos padrões de Deus. Como? Como que o amigável é com isso? Porque ele vê os padrões de Deus, é convencido de que está errado e muda então, para se adequar. A sabedoria do alto faz o homem ser tratável e disposto a enxergar o ponto de vista dos outros. Ele não discrimina as pessoas. Depois, a sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. A palavra misericórdia, ela significa lançar o coração na miséria do outro. Poético isso aqui, né? Reverendo Hernandes que assinalou. Misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. O termo define alguém que não é vingativo, que está sempre pronto a perdoar seus ofensores, tratando os outros, especialmente aqueles que não merecem, com bondade. É o dom de mostrar preocupação por aqueles que sofrem com dor e privações. É uma pessoa que retribui a indelicadeza com bondade e com paciência. Uma pessoa que demonstra misericórdia com aqueles que estão no caminho errado. Que demonstra misericórdia e trabalha então para ajudá-los a corrigir o caminho. Nicodemos vai dizer que a sabedoria plena de misericórdia e de bons frutos, ela é contrastada com a língua, que é plena de veneno mortal, no verso 8, e com um coração cheio de ambição egoísta, do verso 14. São pessoas fiéis, são pessoas frutíferas, mas que geram bons frutos, porque nem sempre os frutos gerados são bons. A sabedoria de Deus, meus irmãos, ela é prática. Ela muda a vida da pessoa e produz bons frutos para a glória de Deus. Ela é imparcial também. O que isso significa? Significa literalmente alguém incapaz de fazer uma distinção. Daí a ideia da imparcialidade no julgar. Contudo, a palavra também pode significar alguém que não hesita, que é firme, alguém que não duvida. Indicando então uma pessoa que é consistente, que é inabalável, uma pessoa que é inteira em seus compromissos e convicções e que não faz distinções injustas. É alguém que não tem favoritismo. Quem é a sabedoria do alto, que vem do alto?
julga conforme a verdade e não conforme a pressão ou a conveniência. Quem recebe da sabedoria do alto não julga conforme a pressão ou a conveniência. Por fim, a última característica que Tiago lista, sem fingimento. A sabedoria que vem do alto, ela é sem fingimento. Na versão corrigida, sem hipocrisia ou sincera na NVI. É alguém, então, sincero, genuíno, que não é hipócrita, que não simula ser aquilo que não é, que não fala uma coisa quando quer dizer outra, que não lisonjeia ninguém, que diz a verdade e que não usa máscaras. O hipócrita é um ator que representa um papel diferente ao da sua vida real. Na sabedoria divina não existe jogo de interesses, nem política de bastidor. A sabedoria não opera por detrás de uma máscara, supostamente para o bem de outros, quando na realidade está visando somente os seus próprios interesses. Frase do Hernandes Dias Lopes. Essas são as características da sabedoria que vem do alto. E aí, meus irmãos, cabe a nós perguntarmos: podemos dizer que nós possuímos essas características? Nós possuímos essas características e por meio dessas características podemos dizer que temos a sabedoria que vem do alto? Sim, os mestres têm obrigação de possuir ela. Mas todo crente tem a obrigação de possuí-la. Será que não é essa, meus irmãos, a razão de tantas contendas em nossas vidas? Falta da sabedoria que vem do alto. Possuir a sabedoria que vem do alto é demonstrar um fruto espiritual. Porque veja, essa sabedoria ela não é ensinada, essa sabedoria não é aprendida, mas ela é concedida por Deus àqueles que pedem com fé e então é praticada. Se algum de vocês, diz Tiago no primeiro capítulo, se algum de vocês, se algum de nós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e ela lhe será concedida. Eu creio que todos nós devemos pedir constantemente por sabedoria e mais sabedoria. Terceiro lugar, vamos ver os resultados da sabedoria. A sabedoria terrena, ela traz desordem e confusão. Veja, ao longo da mensagem, eu já apontei muitos dos seus resultados, eu não vou ficar repetindo-os. Nós vamos apenas lembrar de alguma coisa conforme o verso 16. A sua origem, ela vai determinar o resultado. A sabedoria que vem do mundo, o que ela vai causar? Vai causar divisão, vai causar conflito, vai causar desordem. O que ela pode gerar? Ela vai gerar caos. Ela vai gerar divisão e confusão. Ela vai gerar todo tipo de maldade. Por quê? Porque ela é baseada no egoísmo e no orgulho, conforme os versos 14 e 15. Ela semeia discórdias. Ela separa os maiores amigos, como diz o sábio em Provérbios 16. Nós podemos identificar uma pessoa guiada pela sabedoria terrena pelo fruto das suas palavras e das suas atitudes. Pensamentos errados produzem atitudes erradas, que vão provocar contendas, rivalidades, divisões e toda espécie de coisas ruins, como Tiago escreve. Ela produz confusão ou perturbação, pode ser traduzido assim também. E aqui provavelmente uma referência a discussões na igreja. Irmãos, Deus não é um Deus de confusão, como diz Paulo em 1 Coríntios. Portanto, onde tem confusão, nós já sabemos o tipo de sabedoria que está imperando ali. O tipo de sabedoria que provoca essas coisas não pode vir de Deus. Segundo, a sabedoria do alto, ela produz justiça e paz.
É o contrário. Verso 18 diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. E aí eu vou citar de novo Nicodemos, que me ajudou aqui nessas frases difíceis. Ele mesmo diz. Essa frase não é fácil de ser entendida. A ideia central pode ser de que os mestres que promovem a paz mediante o evangelho, num ambiente de paz ou de forma pacífica, eles obtêm, então, uma colheita de justiça. Tiago havia dito que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lá no 1º capítulo, verso 10. A ira do homem, ela não produz a justiça que vem de Deus. Enquanto aquele que possui a sabedoria terrena, ele semeia contendas e confusão, aquele que possui a sabedoria do alto, ele semeia o fruto da justiça e promove a paz. Nós colhemos, irmãos, aquilo que nós semeamos. É inevitável. Semear o fruto da justiça refere-se à pregação dos mestres, que são mencionados aqui como aqueles que devem promover a paz. O verdadeiro sábio, ele deve semear paz e não problemas no meio da família de Deus. O verdadeiro sábio, ele deve ser agradável, mas só ser agradável não basta. Ele deve ser conciliador. Ele deve unir e não separar. João Calvino, nosso grande reformador, afirmou, e preste atenção nisso, que são palavras de Calvino, que aqueles que são sábios segundo a vontade de Deus, eles são bondosos, mansos e misericordiosos. Contudo, eles não encobrem os pecados alheios nem os favorecem. Todavia, eles não buscam remover o mal por meio da maledicência ou calúnia, mas ao contrário, de tal maneira se esforçam por corrigi-los e, no entanto, de uma maneira pacífica, isto é, em moderação, de modo que a união seja preservada. Por quê? Porque é em paz que se semeia o fruto da justiça, diz Tiago. Meus irmãos, é muito difícil manter a paz e é ainda mais difícil criá-la onde ela não existe. Portanto, que Deus nos conceda sabedoria para promover a paz e não contendas. Vamos passar para o último ponto, aplicações. Fique tranquilo, não serão 10, serão só 9. Eu me esforcei. Vamos aplicar o texto. Primeira coisa, tudo aquilo que é gerado pela sabedoria terrena é pecado e é contenda. E aí devemos nos perguntar, será que essa não é a causa de tantos problemas em nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas ou faculdades, em nossos relacionamentos? Será que essa não é a causa de tantas dificuldades e problemas em nossas igrejas? Nós devemos nos arrepender, porque nós temos agido como mundanos e não como filhos de Deus. Temos agido com uma sabedoria terrena e animal e não com uma sabedoria que vem do alto. Somos culpados. Mas a boa nova é que Jesus Cristo, ele morreu e pagou por todos os nossos pecados, inclusive os pecados de contendas, inclusive o pecado de agir com uma sabedoria que não deve mais fazer parte da nossa natureza. Confessemos o nosso pecado, aquele que recebe pecadores, aquele que é rico em perdoar, e clamemos a Ele por sabedoria, porque Ele nos promete dar. Segunda aplicação, todos temos os problemas comuns da vida cristã, mas também temos certos problemas e dificuldades que nos são particulares, talvez ligadas ao nosso temperamento, mais sensível em alguns, mais explosivo em outros, ou a nossa formação natural. Contudo, senhores, como nós vimos, eu falei sobre o pecado da fala, nós não podemos ser controlados pelo nosso temperamento.
O crente não pode ser controlado pelo temperamento, ele tem que controlar o seu temperamento. Devemos pedir a Deus pela sabedoria que fará com que nós não caiamos no pecado da contenda. Independente do nosso temperamento, as nossas obras devem ser em mansidão de sabedoria, conforme o verso 13. E a nossa língua deve ser usada para promover a paz. Terceira aplicação. Tiago estava falando com a igreja, mas especificou os mestres no verso 1. E diante daquilo que nós vimos nesta manhã, meus irmãos, ficou claro, ficou evidente, eu acho que para a igreja, que não passou nenhum homem atuando como líder desta igreja, que andou plenamente em sabedoria de entendimento, mostrando as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Não passou nenhum, e inclusive, e principalmente, eu. E portanto eu peço perdão a Deus, que é rico em perdoar, em misericórdia, e aos irmãos, que eu peço que sejam misericordiosos. Peço perdão. E peço que lembrem de mim e dos líderes desta igreja e orem para que os frutos de sabedoria celestial possam ser vistos na minha vida, na vida do presbitério, para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória de Deus. Pastores, meus irmãos, são homens e são pecadores e precisam de oração, e precisam de auxílio, e precisam também de correção, e precisam de conselho, porque nós receberemos maior juízo, conforme Tiago fala no verso 1. Quarta aplicação, aprendemos que não devemos olhar para homens. Se faltar sabedoria que vem do alto no pastor, que ela seja encontrada nos irmãos, e que assim as contendas sejam desfeitas. Eu espero que nenhum homem jamais venha para esta igreja, ou deixe novamente essa igreja, por minha causa, mas que seja por causa de Cristo Jesus. Eu lembro que uma vez eu falei que eu jamais queria que alguém estivesse aqui nessa igreja por minha causa. E aí no final do culto o irmão me procurou. Disse: não fala isso, Beto. Ele tem intimidade comigo, me chama de Beto. Não fala isso, porque eu estou aqui só por causa de você, e se você for embora, eu vou embora. 15 dias depois, 4 anos atrás, depois de nós trabalharmos bastante, restaurarmos a vida dele, o casamento dele, tudo dele, ele foi embora. Ele foi embora. Eu até fiquei feliz. Ele tem que estar num lugar por causa de Cristo, não por causa de mim. As pessoas não podem vir por causa do pastor. Isso é coisa de mega igreja, de personalidades fortes. Mas as pessoas também não devem ser afastadas pelo pastor. E não devem ser também fracas de serem afastadas por desgostarem de alguma coisa. Eu não estou aqui por causa dos irmãos. Os irmãos não estão aqui por causa de mim. Nós estamos aqui por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nele nós encontramos sabedoria suficiente para amar uns aos outros e inclusive tolerar uns aos outros em amor. Eu espero assim que mais nenhum homem use os meus erros como desculpa para sair da igreja. E eu clamo a Deus para que nem eu, nem o presbitério dessa igreja deem motivos para isso. Eu oro novamente como Salmo 69, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Jeová, Deus dos exércitos. Quinta aplicação. Nós estamos no mês de aniversário dos 507 anos da Reforma Protestante. E nós aprendemos com Lutero a buscar a verdade sem contenda. Veja, apesar de todo o seu jeito bruto e como é vendido Lutero como um cara bruto, Lutero foi um homem que demonstrou ter sabedoria do alto.
Ele não quis dividir a igreja. Ele lutou pela igreja. Ele também não quis que a igreja se adaptasse à sua visão de mundo, mas ele tentou reformá-la conforme Escritura Sagrada, não conforme demandas e pautas particulares. Ele buscou reformá-la conforme a Escritura, e a divisão ela somente ocorreu quando ele foi então perseguido e excomungado. Ele não foi culpado do pecado de contenda. Então nós vemos que aquelas frases conhecidas como a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço, de Lutero, não significam chutar o pau da barraca quando as coisas não me agradam. Sexta aplicação: devemos promover a paz. Vimos que ela não é possível pelo braço da carne. A paz não é possível pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria terrena, animal e diabólica muitas vezes. Porque a sabedoria do mundo, ela não promove a paz. Muito menos a sabedoria natural, do homem natural. Somente aqueles que recebem e que andam na sabedoria celestial, esses podem cultivar a paz em suas comunidades e relações pessoais, sendo então pacificadores, conforme Jesus vai falar no Sermão do Monte, como uma bem-aventurança. Lembra que nós vimos as bem-aventuranças? Que são características que todo crente deve ter. Sétima aplicação: devemos todos buscar a sabedoria do alto. Todos. Coloque isso no teu caderninho de oração. A gente pede trabalho, a gente pede aumento, a gente pede saúde, a gente pede tanta coisa. E a gente viu que a gente é carente nisso, então coloca nas tuas orações constantes. E lembre, anota esse verso, o verso 5º do 1º capítulo: se algum de vocês necessita ou tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Vamos pedir. A verdadeira sabedoria não é filha do intelecto, ela é um dom concedido por Deus por graça. Oitava aplicação: devemos promover a edificação da igreja. A sabedoria do alto, ela contribui para a unidade e edificação da igreja, sendo então um antídoto contra divisões e facções. Onde a sabedoria de Deus ela é buscada, a igreja prospera em amor e em santidade. Paulo escreveu o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Nós sabemos que precisamos dela, então clamemos por ela, para o bem da igreja. E última aplicação: Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus que reflete a pureza do próprio Deus e que glorifica a esse Deus que a concede. Veja, por causa dos atributos que Tiago usou para descrever aqui a sabedoria, para lembrar: pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, vários comentaristas concluíram que a sabedoria aqui é na realidade Cristo. Assim como em Provérbios nós vemos a personificação de Cristo na descrição da sabedoria, eles vão dizer que aqui acontece a mesma coisa. Essa descrição da sabedoria é uma descrição de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa sabedoria, quando nos é concedida pelo Pai do alto, ela reflete em nós, a nossa vida, os atributos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a encarnação da sabedoria descrita por Tiago. Ele, conforme Paulo diz, ele é a nossa sabedoria. Então, meus irmãos, que ele seja desejado, que ele seja buscado, que nós sintamos a necessidade dele e que ao buscá-lo nós possamos descansar nele para que ele seja glorificado.
e que Deus, Pai, seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.